Você sabe quais são os desafios de segurança e quais ferramentas podem ser utilizados para proteger sua rede? Fica comigo que eu vou te explicar. Quando falamos em segurança, falamos de muitas coisas. A segurança é uma área muito ampla. Então, falar de segurança de rede é falar de uma parte desse grande mundo da segurança, e só que é uma parte muito importante, porque é a partir da rede ou a partir das redes, dos sistemas de comunicação, que muitos problemas de segurança emergiram. Então, independente do tamanho da rede, independente do tipo de sistema, nós temos muitas ameaças que estão presentes, tá? E a segurança ela pode ser implementada de diferentes formas, atendendo a diferentes requisitos, sempre considerando quais são as necessidades daquele cliente. Quando a gente trabalha segurança de forma mais ampla, eu sempre comento que não existe segurança 100%, né? E a segurança ela é muito maior do que a gente normalmente consegue imaginar, porque em geral a gente não consegue perceber muitos aspectos que envolvem ou enfraquecem a segurança do meu sistema. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a tríade da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. E falar sobre ameaças à segurança de rede é falar sobre quais elementos podem comprometer essa tríade. O que pode acontecer na rede para afetar a integridade, a disponibilidade ou a confidencialidade, seja da minha rede, do meu sistema de comunicação, seja dos dados que estão trafegando por essa rede, seja dos sistemas que estão atrás dessa rede. Então, proteger a rede é um trabalho muito complexo, porque ele envolve protocolos, o uso de protocolos adequados, o uso de tecnologias, dispositivos, ferramentas e uma série de técnicas que estão ali para proteger o ambiente interno e o ambiente externo da sua empresa. Agora, o que pode comprometer essa segurança? Bom, nós temos elementos internos à empresa e externos à empresa, ou internos à rede e externos à rede. Quais são as ameaças externas, o que vem de fora? Então a gente pode pensar assim como a minha rede, como sendo uma área a ser protegida. Então, aqui eu tenho a minha rede, vamos imaginar que a partir do firewall, vamos imaginar que a partir do firewall eu tenho a parte interna. Então, como que eu vou proteger essa parte interna? O que está vindo de fora que pode afetar a segurança da minha rede? Então, em primeiro lugar, nós vamos ter os vírus, os worms, os cavalos de Troia, que são softwares maliciosos. Então, o software malicioso é um termo técnico usado na segurança para indicar aquelas aplicações que podem comprometer a segurança. Como? Eu posso comprometer a integridade de um arquivo, eu posso corromper, eu posso alterar o sistema de forma indevida, eu posso obter um acesso indevido, eu posso instalar um software não autorizado dentro do sistema, né? Tem spyware e adware. O que é um spyware? O spyware ele é um software espião e ele fica capturando dados de dentro da minha empresa. Então ele tem acesso a informações às quais ele não deveria ter acesso. Então é o acesso não autorizado. No caso do adware, ele não é exatamente algo que vai afetar a empresa no sentido de comprometer o funcionamento dela, apesar de que, dependendo do ponto de vista, podemos dizer que sim, mas ele é um software que ele vai fazer propaganda. O problema é que esses adwares, em geral, eles carregam também um software malicioso que podem comprometer. Eu posso carregar um cavalo de Troia, um worm, um rootkit, eu posso carregar um software que não deveria estar ali.
tá? Mas, via de regra, um adware é uma propaganda não autorizada, assim como o spam. A gente tem ataques zero day, esse dia zero. São ataques que não são conhecidos, então problemas de segurança que podem ser problemas no teu sistema operacional, pode ser um problema em um hardware, pode ser um problema em uma aplicação, e esse problema ele não é de conhecimento público, porém, apesar de não ser um problema de conhecimento público, é um problema que pode ser explorado por um atacante. Um atacante é um software, uma pessoa que vai atacar a empresa e comprometer a segurança dela. Tá? Tem ataques de negação de serviço que são muito comuns na rede, ataques DOS e DDoS. No caso do DDoS, é um ataque dinâmico de negação de serviço. Então, o objetivo dele é comprometer a disponibilidade dos sistemas. E a gente tem ataques de interceptação e roubo de dados. Então, eu posso ter o que a gente chama de man in the middle, um homem do meio, que ele pode interceptar informações, interceptar uma comunicação, e a partir dessa interceptação, eu posso roubar dados. E aí eu estou obtendo acesso a informações não autorizadas. Essa interceptação também pode levar a outros ataques, por exemplo, no sentido de eu encaminhar o usuário para um outro sistema, que é um sistema comprometido e que ele vai gerar uma ação que não é a própria, adequada para aquele sistema. Um outro ataque, uma outra ameaça é o roubo de identidade, aonde nós temos agentes se passando por agentes autorizados. Então eu posso ter, por exemplo, um atacante, que é uma pessoa não autorizada ou um sistema não autorizado, que obteve acesso a um sistema por meio de uma identidade autorizada. E aí, como que eu faço isso? Se eu gravar a minha senha em um arquivo e esse arquivo vazar, alguém pode se passar por mim e obter um acesso autorizado, né? Então essas são ameaças que são externas à empresa, mas elas também podem ser internas, tá? Então eu posso ter roubos de identidade dentro da minha rede, né? Eu posso ter vários problemas de segurança que partem de dentro da rede, de dentro da corporação. Então, algumas ameaças listadas como internas, dispositivos perdidos ou roubados. Então, uma vez que o dispositivo ele caiu em mãos erradas, esse dispositivo autorizado, legítimo, que tem um acesso legítimo à rede, ele pode ser um vetor de vulnerabilidades. E a gente viu isso acontecer ali na pandemia, quando os usuários precisaram ir para casa, né? Eles não puderam estar presentes fisicamente nas empresas e por não estar presente fisicamente na empresa, eles precisaram ter os seus dispositivos autorizados. E se esse dispositivo que está na mão do usuário, que saiu de dentro da empresa, se ele for perdido e cair em mãos erradas? Então, esse dispositivo ele pode ter acesso a sistemas que que deveriam ser privados no âmbito da rede, tá? A gente pode ter uso indevido e acidental por funcionários. Então, alguns funcionários, por não ter conhecimento, por falta de conhecimento ou por negligência, ele pode fazer um uso indevido de algum sistema ou algum recurso dentro da rede. Mas um outro perigo ainda maior são os funcionários maliciosos ou os funcionários que eles estão descontentes com a empresa, que por alguma razão esses funcionários atacam a própria rede. Por que é um problema? Porque, em geral, esses funcionários, eles têm credenciais de acesso, eles têm liberação de acesso e eles têm informações sensíveis.
Então esse funcionário é talvez entre todos os riscos o mais perigoso, porque ele conhece a rede interna, ele conhece os sistemas e ele tem permissão para acessar esses sistemas, né? Então a pergunta é como proteger os sistemas desses agentes maliciosos. Bom, existem várias formas e a segurança ela é feita em várias camadas, tá? Então existem vários recursos de segurança que podem ser empregados. A gente nunca vai proteger 100%, então eu posso mitigar, eu posso reduzir a probabilidade de um evento de segurança, do comprometimento da segurança, tá? Então, alguns componentes que são mais comuns é usar o antivírus, um software anti-spyware, que ele vai estar no host final, lá no computador, no tablet, no celular. É importante que esses dispositivos eles tenham esses recursos de segurança. Tá? A gente tem um outro recurso que é o firewall. O firewall nada mais é do que você erguer muros, né? Tanto que a figurinha dele é a figura de um muro. Eu vou colocar um muro ao redor da minha rede para controlar o que entra e o que sai da minha rede. Então, o que pode passar pela minha rede? O problema é que alguns acessos eles são legítimos e eu preciso ter portas abertas neste firewall. E aí alguns softwares maliciosos ou alguns agentes maliciosos, eles podem se aproveitar dessas portas abertas e passar pelo firewall como se fosse um software legítimo ou como se fosse uma aplicação legítima. Tá? Então, o firewall é uma medida de segurança, ela é absolutamente necessária, mas o firewall por si só, ele não resolve o problema de segurança da rede. Hoje em dia, nós temos a evolução dos primeiros sistemas de firewall que só abriam e fechavam portas. Agora a gente já tem incluso nesses sistemas os sistemas de detecção e prevenção de intrusão, mas ainda assim ele é uma primeira linha de defesa e precisa ser complementado por outros recursos de defesa. Então, alguns alguns requisitos, algumas outras ferramentas que podem ser utilizadas para a segurança da sua rede. Então, o firewall dedicado, a gente tem firewalls de nova geração, então os Next Generation Firewall, né? Os firewalls de próxima geração, eles estão incluindo recursos de detecção de intrusão, né? E a partir da detecção da intrusão, ele pode startar ou iniciar uma nova regra de firewall. A gente tem também as listas de controle de acesso. Lista de controle de acesso são listas de permissões, o que é permitido acessar dentro da rede e o que não é permitido acessar dentro da rede. Nós podemos ter aqui também proxies de rede. Esses proxies eles podem atuar tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Como assim? Eu posso proteger, eu posso controlar o que o meu usuário interno está acessando da rede. Então dizer, o que eu posso acessar aqui na internet, quais são os sites, quais são as aplicações, quais são as URLs que eu posso acessar, e aí nessas listas de controle de acesso eu posso incluir quais IPs, quais URLs, e em alguns casos, inclusive, quais palavras são permitidas acessar, e aí fazer controles de bloqueios e liberações de acesso a partir da rede interna, e eu posso ter, por outro lado, proxies reversos controlando o acesso aos meus sistemas. Por exemplo, eu posso ter um servidor web que ele pode ser acessado apenas por um proxy web, e aí somente o proxy tem acesso. Então eu coloco o proxy na frente da rede, ele que vai receber o ataque, e aí eu consigo colocar mais uma linha de defesa protegendo a minha aplicação, que é a minha aplicação web. Tá?
As CLs, elas existem em diferentes sistemas. A gente tem sistemas de detecção de intrusão que também usam controles de acesso, a gente tem firewalls que usam listas de controle de acesso também. Então, o que é o sistema de detecção de intrusão? Aqui eu estou falando de IPS, mas o sistema de detecção de intrusão é o IDS. O IDS, ele vai analisar o comportamento da rede e a partir do comportamento da rede eu consigo determinar se uma determinada ação ela é legítima ou não. Então eu posso, por exemplo, observar o comportamento da rede, na minha rede corporativa eu tenho acessos à internet, normalmente seguindo um determinado padrão e seguindo um determinado horário. Então, da meia-noite às 6 eu quase não vou ter acessos à internet, por exemplo. E aí, se eu tiver um alto tráfego de transferência de dados da meia-noite às 6, o IDS pode identificar esse tráfego como um tráfego não legítimo e bloquear esse acesso, tá? Na verdade, o IDS não vai bloquear o acesso, ele vai identificar como um acesso indevido. Quem é que vai bloquear o acesso? É o IPS, que é o Sistema de Prevenção de Intrusão. Então, o IPS, ele trabalha junto com o IDS e uma vez que identificou uma intrusão, que é uma ação indevida na minha rede, ele vai tomar uma ação para prevenir essa intrusão. Por exemplo, eu posso ter um sistema de detecção de intrusão avaliando o meu tráfego de rede e eu percebi que eu estou recebendo muitas requisições vindo de um determinado range de IPs. Ok, percebi que tem um ataque de negação de serviço. Isso é um potencial ataque de negação de serviço. Então o IDS consegue identificar isso. E aí o IPS ele pode subir regras de firewall, por exemplo, bloqueando temporariamente o acesso daquele conjunto de IPs. E uma vez que eu subi essas regras bloqueando o acesso desse conjunto de IPs, eu permaneço ativo na rede, então outros usuários legítimos conseguem me acessar, mas aquele conjunto de IPs, aquele conjunto de IPs que foi bloqueado, ele não consegue acessar. Outro recurso interessante são as VPNs, são as redes privadas virtuais. Então a VPN ela cria um túnel de segurança criptografado, aonde eu conecto um usuário a um subsistema dentro da minha rede. Então, para que o usuário possa acessar essa rede interna, eu vou dar alguns controles de acesso, vou fazer alguns bloqueios, algumas liberações no sistema, e eu posso dizer, por exemplo, que apenas determinado IP pode acessar o meu servidor web, ou um servidor qualquer. Eu posso dizer que apenas este usuário com essas credenciais pode ter acesso independente da localização física que ele está. Então, as VPNs, elas são criadas para fornecer um túnel seguro de acesso à rede interna. Agora, quais requisitos de segurança eu vou utilizar? Aí vai depender do escopo da sua rede, de quais recursos ela disponibiliza e de quais requisitos de segurança você possui. A segurança é uma área muito ampla e cada dia surgem novas ameaças. Então você precisa se manter atualizado sobre as novas ameaças e sobre as ferramentas de segurança que existem e podem te ajudar a proteger a sua rede de forma adequada.